Hermenêutica bíblica. Introdução ao dilema doutrinário. Contradição, explicação e aplicação. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós continuamos aqui a nossa série sobre hermenêutica bíblica. E eu tenho o imenso prazer de anunciar que finalmente nós estamos entrando no momento da série que eu realmente queria entrar e que eu queria discutir aqui com vocês. Todos os vídeos anteriores dentro dessa playlist, eles são de alguma forma algumas contextualizações que eu julguei necessárias para a gente poder começar a abordar uma questão que você, do outro lado, provavelmente nunca viu assim ninguém discutindo de forma muito aberta, assim, publicamente, que tem que ver com uma grande pergunta assim, que está na base de tudo aquilo que a gente vai estudar daqui para frente, que tem que ver com a ideia de como se constroem as doutrinas, ok? Esse é o grande interesse que eu tenho aqui de conversar com vocês, porque quando eu estava fazendo lá a minha série sobre o Evangelho Adventista, eu percebi que seria importante, assim, explicar para as pessoas como que se constroem as doutrinas, para que elas, inclusive, entendam as doutrinas adventistas e elas possam, inclusive, julgar se a doutrina adventista é uma doutrina boa ou não, se é plausível de ser correta ou não, se ela é melhor do que compreensões concorrentes à visão adventista a respeito da guarda do sábado, ou da natureza do homem, o que acontece depois da morte, ou sobre o julgamento, o juízo investigativo, ou sobre qualquer coisa. Tá? E a maior parte assim, das tretas teológicas que existem em relação a essas discussões acaba implicando uma discussão doutrinária e a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que é uma doutrina, ou como se constroem as doutrinas, ou como que se julga, né, o que é uma doutrina, entre aspas, bíblica, do que é uma doutrina não bíblica, uma heresia, um engano, um erro, mas como que se estabelecem essas coisas? Como que se constroem essas ideias? E a gente vai começar a discutir um pouco sobre isso no presente vídeo, tudo bem? Porque aqui nós vamos fazer uma introdução ao que eu estou chamando de dilema doutrinário. Tem que ver com isso. Como que se constroem as doutrinas, como que elas são ou não são. Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, porque vocês sabem como é que é essa vida, né? O WhatsApp não para. Mas agora não é hora de me concentrar nisso aqui, e é hora de me concentrar em outras coisas. Então, beleza, eu estou chamando aqui a questão doutrinária de um dilema que envolve essas dúvidas, como que a doutrina se constrói, por que uma doutrina é correta, outra não é, em termos bíblicos, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Só que assim, para fazer essa introdução, nós precisamos começar a conversar um pouquinho sobre 3 esferas fundamentais que ajudam a gente a entender o dilema doutrinário e por que essas coisas são complicadas, e a gente vai ter que gastar um certo tempo com essas coisas aqui. Que tem que ver com os conceitos de contradição, que provavelmente seja talvez até um dos mais importantes, o conceito de explicação dos textos bíblicos
e o conceito de aplicação dos textos bíblicos, tá? Esses três conceitos, eles estão um pouco na base do dilema doutrinário e eles podem nos ajudar a gente começar a se situar nas discussões e talvez, inclusive, estas coisas nos ajudem a entender por que provavelmente o seu pastor, o seu teólogo de internet predileto, nunca gastou muito tempo com você te explicando aqui essas coisas. Porque por detrás destas questões aqui existem discussões bem complexas, bem difíceis, e que às vezes até mesmo pastores e líderes da igreja, eles nem estão assim tão conscientes e tão preparados para lidar com essas questões aqui. Porque quando a gente fala de hermenêutica, da ciência da interpretação bíblica, no caso, né, da hermenêutica bíblica, o que basicamente a gente está pretendendo é uma coisa assim que para alguns pode ser um pouco pretensiosa e para outros é o dia a dia, é uma coisa comum e normal, mas que basicamente é a pretensão de conhecer a Bíblia, entender a Bíblia, explicar a Bíblia e ser capaz de demonstrar por que isso aqui é mais bíblico do que aquilo ali, ou essa doutrina do que aquela ali, ou essa visão do que aquela outra. Para você ter esse tipo de pretensão, você tem que ter bastante conhecimento, bastante segurança em relação a certas coisas, e muitas vezes, dentro da comunidade cristã, é um pouco polêmico, assim, quem são as figuras dentro da comunidade que são capazes de fazer esse tipo de trabalho que envolve uma visão ampla, um conhecimento amplo das discussões e das questões. Isso sempre é um pouco polêmico, porque acaba desaguando numa discussão de autoridade. O que, inclusive, é muito facilmente ilustrado aqui no nosso caso com a pergunta: quem Ezequiel Gomes pensa que é para dar aula de hermenêutica bíblica? Adventista. Porque, por exemplo, né, algumas pessoas podem me considerar um excelente adventista, outras pessoas podem me considerar um adventista apostatado, ou desviado, ou terrível. Algumas pessoas podem me considerar um ótimo entendimento bíblico, outras pessoas podem dizer que eu tenho um péssimo entendimento bíblico. Sejam essas pessoas adventistas ou não adventistas, em função de várias questões. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo isso também desemboca um pouco nesse tipo de discussão, entendeu? Mas o que a gente vai conversar aqui não parte do pressuposto de que eu sou autoridade. O meu pressuposto aqui ele é um pouco diferente. O meu pressuposto é que eu sou uma pessoa que conhece o suficiente dessas discussões para demonstrar para vocês um pouco como as coisas funcionam. Eu não peço que você acredite em tudo que eu falo, ou que você concorde com tudo que eu falo, ou que você, tipo assim, aceite aqui tudo que eu falo e acabou. Não. Na verdade, o que eu pretendo é demonstrar para você um pouco como que as coisas funcionam, sem ser exaustivo e exato e objetivo, até porque você vai perceber que não existe assim exatidão e objetividade nessas discussões. Toda a hermenêutica bíblica é a hermenêutica proposta pelo hermeneuta, que pode estar correto em algumas coisas, errado em outras, que pode envolver aspectos objetivos, históricos e factuais em certos aspectos, mas que também lida com aspectos subjetivos e complexos e que não se pode provar em relação à história bíblica, ou a doutrinas bíblicas, ou a crenças, ou relatos, ou várias coisas, né?
Porque nós não estamos diante de uma tarefa de uma ciência exata. A hermenêutica bíblica é a interpretação de algo que envolve crença, fé, ou história, ou mesmo uma interpretação que alguns podem dizer de histórias, ou de mitos, ou disso ou daquilo. Tudo isso depende muito assim de certos pressupostos que cada um traz, tanto em termos de crença quanto em termos de descrença. Então, por causa disso, existem infinitas hermenêuticas no plural bíblicas. Então tem uma hermenêutica católica, tem uma hermenêutica adventista, tem uma hermenêutica calvinista, tem uma hermenêutica ateia da Bíblia. E, por exemplo, mesmo dentro dos grupos, pode haver uma hermenêutica do adventista conservador, ou do adventista liberal, ou do adventista, sei lá das quantas, ou do calvinista moderado, ou do hipercalvinista, ou do católico tradicional, ou do católico que acredita no Concílio do Vaticano II, ou sei lá do que, trocentas coisas, entendeu? Então, existem hermenêuticas bíblicas no plural. E o que eu represento aqui é uma hermenêutica bíblica adventista, porém, dentro também de um adventismo, que eu vou chamar aqui de um adventismo bíblico, tá? Que é a ala dentro do adventismo que eu represento, de certa forma. E quando eu digo represento, eu não digo que eu tenho nenhuma carteirinha ou procuração para representar nem a organização adventista, nem essa comunidade, entre aspas, dos adventistas bíblicos. Mas que eu represento no sentido de que eu sou um membro dessa comunidade. O que, inclusive, já diz muito a respeito dos meus pressupostos, das minhas conclusões, das minhas formas de entender as coisas. Mas o mais importante aqui é a gente construir o entendimento de como funciona, por que as coisas são do jeito que são, e vamos lá. A primeira questão que a gente precisa trabalhar, quando a gente vai falar desse dilema doutrinário sobre como que as doutrinas são construídas, é a gente fazer a distinção entre teologia bíblica e teologia sistemática, ok? A maioria dos irmãos da igreja não está muito consciente de que existe uma distinção entre uma coisa e outra, nem em que consiste essa distinção. Isso é uma coisa interessante. Se você for em qualquer igreja, seja adventista ou não adventista, e por aí, e você perguntar para membros e líderes dessa comunidade, para ela explicar para você o que é teologia bíblica e o que é teologia sistemática, e qual é a diferença entre uma coisa e outra, a maioria dos membros e líderes das igrejas não vai saber dizer para você o que é uma coisa, o que é outra e qual que é a distinção entre elas. E eu vou explicar para vocês e vou contar para vocês como que essas coisas funcionam. Então, vamos começar com a teologia bíblica. Então, o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica, ela é o estudo do texto bíblico, ok? Então, sei lá, por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer um trabalho sobre as intertextualidades entre o livro de Jeremias e o livro de Apocalipse. Então eu pego lá o livro do Apocalipse e o livro de Jeremias. Então, por exemplo, já existe uma primeira complexidade. O livro do Apocalipse foi escrito em grego, o livro de Jeremias foi escrito em hebraico. Mas nós temos traduções gregas do Antigo Testamento. Então, você tem texto grego do Antigo Testamento. Ok, legal. Então você vai fazer o que no universo da teologia bíblica? Você vai estudar o texto de Apocalipse, você vai estudar o texto de Jeremias e você vai oferecer as suas conclusões. Olha, Jeremias, aqui no capítulo 17,
ele fala da grande Babilônia que será jogada no mar como uma pedra de moinho, e a grande cidade tem essas características, e não sei o quê, 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 não sei o quê. E essas características todas da grande Babilônia do Apocalipse, algumas delas são tiradas do texto bíblico de Jeremias, capítulo tal, não sei o quê, e dá para fazer um estudo gigantesco. Inclusive um dos colegas meus de seminário, o Felipe Gonzaga, ele fez o doutorado dele, não sei se ele já concluiu ou não, exatamente nisso, né? Na recepção do livro de Jeremias no livro do Apocalipse. Então isso é uma teologia bíblica, é a teologia do texto bíblico, ok? É o estudo do texto bíblico ou dos textos bíblicos e etc. De cada texto ou dos textos, em termos aí dessas interações entre os textos, intertextualidade e etc. Agora, o que acontece? O que é a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela não é exatamente o estudo da Bíblia como texto, mas ela é o estudo do sistema de crenças que está implicado na junção de todos os textos bíblicos, no caso da teologia sistemática cristã. Então, para você tentar entender assim um pouco o que é a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela não tem tanto foco no estudo do texto bíblico, mas no estudo dos temas bíblicos, que obviamente são compostos de muitos textos, e que são organizados em um sistema de crenças. É uma forma sistematizada de você lidar com as questões da revelação bíblica. Por exemplo, no vídeo anterior desta série, nós falamos um pouco do universo essencial de discussões bíblicas, dos conceitos bíblicos e tal, que tem que ver com Gênesis 1 a 11. Então, por exemplo, você pega lá o texto de Gênesis 1 a 11. E no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. E aí no capítulo 1 descreve tudo que Deus fez na criação. Aí no capítulo 2, que Deus criou o homem e a mulher, Deus descansou no sétimo dia, e Deus deu uma ordem para eles não comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí no capítulo 3, Deus vai investigar lá nos jardins que eles tinham comido, e o que tinha acontecido, e Adão e Eva contam lá para Deus o que tinha acontecido, e Deus amaldiçoa Adão e Eva, expulsa eles do paraíso, amaldiçoa a serpente. Ao mesmo tempo, Deus promete para Adão e Eva que vai vir ele vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, e vai vir a descendência da mulher e pisar na cabeça da serpente. E aí Caim mata Abel, e aí Deus vai falar com Caim, por que você fez isso? E Caim, o que eu tenho a ver com você? E aí o mundo se corrompe, Deus vai lá e vê que está tudo corrompido e vai julgar, e ele vê que Noé é justo e perfeito no meio daquela geração. E Deus salva Noé no meio daquela geração e condena o mundo através do dilúvio. Aí Deus vê o pessoal depois do dilúvio construindo a Torre de Babel e confunde as línguas e espalha o povo pela face da terra. Veja que essa leitura que eu estou aqui fazendo, ela enfatiza o tema Deus numa porção do texto bíblico. Em Gênesis 1, Deus faz isso. Em Gênesis 2, Deus faz aquilo. Em Gênesis 3, Deus faz aquilo outro. Em Gênesis 4, aquilo outro. 6, aquilo outro. 9, aquilo outro. 11, aquilo outro. Então você está estudando o tema Deus e você está enxergando ele em inúmeros contextos. E, por exemplo, nós podemos fazer esse exercício de Gênesis a Apocalipse. Cada capítulo da Bíblia, ou cada livro da Bíblia. Como que Deus se apresenta? Como que o pecado se apresenta? Como que o diabo se apresenta? Como que a esperança da salvação ou alguma dinâmica de salvação se apresenta? Ou algo de juízo,
Ou, sei lá, figuras como tipo o Messias, ou um profeta, ou um pecador, ou sei lá o que o texto bíblico possa nos oferecer. E aí, a teologia sistemática, ela tem uma preocupação não meramente de expor o que o texto bíblico diz, mas a reunir tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito desses diferentes temas e organizar tudo isso em um sistema. Só que esse sistema, ele começa a emergir e ele começa a demandar que você tenha que lidar com aspectos de contradição, explicação e aplicação entre os diferentes textos bíblicos. Claro, contradição é um conceito um pouco mais complexo, que a gente vai discutir se a gente pode aplicar a Bíblia ou não, mas explicação e aplicação não são questões complexas. Contradição é uma coisa um pouco mais complexa porque implica um julgamento, que alguns dizem que a Bíblia tem contradição, outros que não. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Mas por que isso começa a acontecer? Porque, por exemplo, conforme você vai lendo a Bíblia inteira, você vai se deparando com um monte de revelações diferentes sobre o pecado, ou sobre o diabo, ou sobre Deus, ou sobre a salvação, ou sobre qualquer coisa. Então, por exemplo, Abraão aparece aqui nesse capítulo assim. Aí, por exemplo, nesse primeiro momento, Abraão é marido de Sara. Daqui a pouco, no próximo capítulo, além de ser marido de Sara, ele também é marido da Agar. Daqui a pouco, no próximo capítulo, ele é marido da Quetura também, além de ser marido da Sara e da Agar. Nesse primeiro capítulo ele tem filho, nesse outro capítulo, nesse primeiro capítulo ele não tem filho, nos outros capítulos ele tem filho. Nesse capítulo aqui, Isaac existe, nesse aqui ele ainda não existe, e trocentas coisas. E os quadros, eles vão mudando à medida que a história bíblica vai se desenrolando. E aí, por exemplo, assim, quem é Abraão? Abraão é o homem que não tem filho? Ou Abraão é o pai de muitos filhos e que vão ter muitos filhos, então através dos seus muitos filhos, ele é o pai de muitas nações? Depende de que momento da história de Abraão você está analisando. Mas não é só esse, tipo, por exemplo, vamos dizer que fosse contraditório, entendeu? Abraão é o homem que não tem filho e isso ia ser contraditório com ele ser pai de muitas nações. Mas obviamente que Abraão pode ter sido inicialmente um homem sem filhos e depois ter tido filho e aí se tornar pai de muitas nações. Entende? Aí, dependendo como você lê as coisas, você pode ler as questões assim. De uma forma harmônica, como que não há contradição entre as coisas, ou você pode tentar enxergar um monte de contradição nessas histórias. Posso dar alguns exemplos para vocês entenderem assim um pouco das dificuldades. Mas antes de eu começar a dar exemplo assim de contradições, né, ou possíveis ou pretensas e tal, o que acontece? No universo ideal, o que é uma teologia cristã sistemática? É um sistema de crenças doutrinárias, um sistema de doutrinas, onde se busca fazer uma leitura harmônica de todos os textos da Bíblia, em todos os contextos das histórias, de uma maneira que um sistema doutrinário verdadeiro venha a emergir desse processo. Então, o que seria a teologia sistemática bíblica sobre Deus? Seria todos os textos bíblicos que falam sobre Deus, lidos de uma forma harmônica, de maneira que no fim dessa história a gente tenha, tipo, a verdade sobre Deus. E a verdade sobre Deus, ela não está completa em nenhum texto da Bíblia. Mas cada texto da Bíblia é um tijolinho, e quando você junta
todos os textos, aí é a verdade. Entendeu? A ideia da construção doutrinária, ela tem que ver com esse ideal. Você pegar tudo que a Bíblia ensina sobre um mesmo tema, harmonizar tudo em um todo coerente, verdadeiro, e daquilo ali, então, emerge a doutrina bíblica verdadeira, tá? Só que o que acontece, assim, essa sistematização da doutrina, da teologia e tal, ela pode adquirir muitas formas diferentes e ela pode também conter muitas convicções diferentes a depender de quem esteja conduzindo esse processo de lidar com as questões de, entre aspas, contradição, explicação e aplicação. E esse mesmo processo que eu estou descrevendo aqui sobre a doutrina de Deus, ela também acontece em relação às demais doutrinas, a doutrina do pecado, da salvação, a escatologia, as últimas coisas e qualquer coisa que a Bíblia ensina. Tudo aquilo que você vier a sistematizar dentro da Bíblia, dentro desse mesmo molde do que eu estou explicando aqui, compõe a teologia sistemática. Só que aí começa um pouco assim as dificuldades na hora de estabelecer as doutrinas. Vamos tentar um pouco conversar sobre as múltiplas percepções que existem a respeito destas coisas, para vocês entenderem um pouco assim por que, a despeito da Bíblia ser uma só, existem tantas igrejas e tantas leituras e tantas questões polêmicas, né? Porque, no fim, como a gente explicou no começo do vídeo, não existe uma hermenêutica bíblica, existem infinitas hermenêuticas bíblicas, ou, se não infinitas, existem pelo menos muitas, né? Muitas, muitas e muitas. Que, inclusive, tem que ver com o fato de que a cristandade que pratica, né, o estabelecimento, por exemplo, das teologias sistemáticas, é composta... a humanidade é composta de pessoas que acreditam em coisas diferentes. Um é católico, outro é evangélico, um é calvinista, outro é arminiano, um é amilenista, outro é pré-milenista, outro é pós-milenista, um é aliancista, o outro crê em dispensação, é um dispensacionalista e coisas do tipo. Entendeu? E por que é assim? Porque no estabelecimento das doutrinas, as pessoas vão começar a se dividir sobre questões de contradição, explicação e aplicação dos textos bíblicos, tentando construir essa teologia sistemática. Só que assim, para vocês entenderem, a maioria dos líderes e membros das igrejas cristãs, católica ou evangélica, não muda muita coisa. A maioria dos líderes e dos membros não tem uma visão muito consciente, muito ampla e muito bem informada a respeito desse processo aqui. O que nós estamos começando a analisar aqui é tipo quem está por trás da cortina da história do Mágico de Oz. É o pessoal que está por trás, tipo o mestre dos fantoches, né? O fantoche ali embaixo, ele está acreditando nisso, acreditando naquilo, mas a estrutura de crença tá aqui por trás, está aqui por cima. Por isso que essa discussão tem a ver com autoridade. Geralmente, as pessoas que lidam com a hermenêutica mesmo das coisas, elas lidam com a discussão do bastidor. Por isso, essa não é uma discussão muito comum, assim, na superfície das igrejas. Porque a maioria das pessoas, elas querem simplesmente abrir a Bíblia e dizer aqui, assim diz o Senhor, papapá, e acabou. E
a hermenêutica que a pessoa usa para interpretar e aplicar e etc. aquilo, ela fica subentendida. E a pessoa que faz isso, ela quer que fique subentendido, porque o que ela está subentendendo é a autoridade dela em dizer isso em nome da Bíblia, que Deus é assim, que o pecado é assado, que a volta de Jesus vai ser assim, ou que não vai ser assado, e cada um fala uma coisa diferente. Para um Deus é trindade, para outro Deus não é trindade, para um vai ter arrebatamento secreto, para outro não vai ter arrebatamento secreto. Para um você tem que se batizar adulto, para outro pode batizar criança, para um tem que ser batismo por imersão, o outro tem que ser por aspersão. Entendeu? Mas quem defende qualquer uma dessas coisas, em geral, não vai explicar a hermenêutica por detrás daquilo em comparação com a hermenêutica concorrente. Ele vai eliminar a discussão da hermenêutica e vai simplesmente dizer, aqui é assim, acabou e ponto final. Porque isso reforça a sua autoridade e não faz as pessoas se envolverem numa percepção de uma discussão complexa, porque a hermenêutica é uma discussão complexa. E a maioria dos teólogos ou pastores ou líderes assim de igreja, eles querem exercer a autoridade bíblica, eles não querem explicar que tem uma treta sobre a autoridade bíblica. Ele quer vir aqui dizer para você que o arrebatamento é secreto, mas ele não quer dizer, olha, mas tem gente que pensa que eu sou um herege, tá? Entendeu? A maioria das pessoas, por isso, não conduz, né, o seu rebanho a pensar nestas coisas aqui. Essa é uma questão interessante. Mas vamos lá, vamos tentar entender os problemas. E os desafios que existem na hora de você pegar um livro tão complexo quanto a Bíblia e você tentar estudar ele com seriedade, até porque não é um livro pequeno. A Bíblia não é um livro gigantesco, mas ela não é um livro pequeno. Então você tem que ler aqui milhares de páginas, ou, por exemplo, a minha Bíblia aqui tem quase 2.000 páginas, né, nesse formato. Mas uma parte é mapa, uma parte é uma coisinha ou outra. Vamos ver aqui até onde termina o Apocalipse, quantas páginas que é. Quase 1.700 páginas. Então já não é um livro pequeno. E é um livro que fala trocentas mil coisas a respeito de cada questão. Então trocentas mil referências a Deus, ao diabo, ao pecado, a Adão e Eva, a Jesus, e a apóstolo, e a profeta, e a isso e aquilo, e etc. Então você tem que ler tudo e você tem que começar a criar um mapinha mental. Ó, esse texto diz que Deus é assim, esse diz que Deus é assado, aquele outro diz que Deus é não sei o que lá, ou é assim, ou aqui ele fez isso, lá ele fez aquilo. E algumas dessas coisas, elas começam a se tornar um pouco complexas. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. Podemos dizer então que na doutrina bíblica Deus é amor? Acho que sim, né? Vamos dizer que a conclusão doutrinária que Deus é amor é uma discussão, é uma conclusão correta. Beleza. Aí vamos dizer que algum ateu pegue a Bíblia, ou uma pessoa assim, e diz assim, olha, supostamente aqui, Deus afogou pessoas no dilúvio. Deus puniu as pessoas com uma morte violenta, mesmo Deus podendo matá-las de uma forma mais benevolente. E, na minha opinião, aqui eu, como ateu leitor da Bíblia, na minha hermenêutica, eu discordo que Deus é amor. Porque se Deus fosse amor, na minha opinião, ele não afogaria as pessoas no dilúvio. E aí, você concordaria com o ateu ou você discordaria? E veja que essa discussão aqui, ela não é uma mera discussão, tipo, bíblica, do texto bíblico. Ela está informada pela Bíblia, mas ela está discutindo uma outra coisa. A discussão é, diante do fato que a Bíblia afirma que Deus é amor, e que a Bíblia afirma que Deus afogou pessoas ou condenou pessoas no dilúvio, ou em trocentas outras coisas, tá?
A Bíblia descreve Deus fazendo várias coisas assim que algum ateu poderia dizer assim, esse Deus aqui não é bom não, ele não é amor não, viu? Então você sai da discussão do texto bíblico, você começa a discutir a justiça, o amor, a verdade, se isso aqui dá para ser levado a sério, se não é para ser levado a sério. Mais uma das razões para você entender por que o seu pastor predileto não vai conduzir você numa discussão desse tipo. Porque quando a gente começa a pensar essas coisas, por exemplo, vai ter uma pessoa bem crente assim em Deus, por exemplo, que ela não vai se abalar com essas discussões. Mas tem pessoa que vai se abalar, porque algumas pessoas têm uma experiência com Deus assim mais profunda, outras pessoas têm menos, elas foram mais ensinadas assim a crer em Deus. Então quando elas entram em contato com alguém ensinando que Deus é injusto, ou que Deus não é bom, ou que a Bíblia é mentira, ou coisa lá do tipo, a pessoa que ela não tem uma experiência tão profunda com Deus, mas ela foi ensinada que Deus é assim, porque sim, porque a Bíblia diz, então essa pessoa ela tem mais chance de, começar a questionar, entendeu? Mas independentemente de qualquer coisa, assim, seja você uma pessoa que tem uma experiência profunda, que você entende que seja com Deus, ou que você aprendeu que Deus é assim ou assado. Essas questões elas são muito complicadas. E a discussão da contradição, ela é uma das discussões mais difíceis que existem em relação a estas coisas. Por quê? Porque a resposta que as pessoas dão à pergunta se a Bíblia se contradiz ou não, em geral, contém aquele probleminha bem chato assim do universo da fé. Que é verdade para crentes e descrentes. A resposta da pessoa se a Bíblia se contradiz ou não, basicamente implica os pressupostos da pessoa ao lidar com a discussão. Se você tem desconfiança na Bíblia, em Deus, na igreja e na sociedade, que você acha que a Bíblia, por exemplo, é um livro mitológico para enganar as pessoas e para manipular as pessoas e para, ficar se metendo na sexualidade, ou no dinheiro, ou na política, ou nisso ou naquilo, e blá blá blá, e você de alguma forma se incomoda com essas coisas e não sei o quê. Se você tem essas crenças e essas percepções, e você se depara com esses dilemas, a sua resposta é óbvio que a Bíblia se contradiz. É óbvio que Deus não pode ser amor e fazer o dilúvio ao mesmo tempo. Ou jogar as pessoas no fogo do inferno, ou Deus não pode, ser o mundo do jeito que é e Deus existir como um ser bom. Porque eu não sou a pessoa mais bonita, ou mais rica, ou mais isso, ou mais aquilo do mundo, e se Deus existisse, tudo teria que girar em torno de mim, porque aí o meu Deus faria de mim o homem mais bonito, inteligente, rico e saudável e imortal da face da Terra. Então, tudo depende um pouco, entendeu? Como que a pessoa enxerga a própria vida, a própria história, a própria realidade, o próprio mundo, o próprio Deus, independentemente de Bíblia, inclusive, né? Porque a pessoa pode ser descrente no Deus da Bíblia, mas pode ser crente em algum outro Deus, ou ela pode ser descrente de todos os deuses em nome de qualquer tipo de interesse, ou de ceticismo, ou de forma de analisar as coisas. Então, essa discussão ela é muito complicada. E, por exemplo, do outro lado, a pessoa que tem uma relação de fé com a Bíblia, assim, que ela encontrou com Deus e tal, não sei o quê. Você pode dizer aqui que Deus mandou matar criança, que Deus jogou a pessoa no inferno, que Deus afogou a pessoa no dilúvio. E a pessoa, ela vai dizer assim, não, cara, não acho que tem nenhuma contradição em Deus ser amor e Deus fazer tudo isso, porque o fato de Deus ser amor implica, inclusive, por exemplo, que Deus é bom e que ele é justo. E às vezes a punição do mal ela é demandada para que Deus seja bom e justo. Então, não só que não é contraditório
que Deus seja amor e puna e condene, etc., como é necessário. Por Deus ser amor, ele tem que condenar o que é errado, por exemplo. Mas é óbvio que essas discussões são complexas. Mas mesmo assim, quem crê não deixa a complexidade afogar a sua crença num dilúvio, entendeu? A pessoa vai dizer, não tem contradição, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo ok. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre contradição ao longo dessa série. Porque a gente simplesmente afirmar que não tem contradição não é suficiente. A gente tem que demonstrar um pouco, pelo menos, do porquê que, a despeito da Bíblia conter essas complexidades que a gente está, por exemplo, demonstrando aqui muito brevemente, por que ainda assim a gente crê que isso não é contraditório? Realmente não é contraditório Deus ser amor e Deus fazer o dilúvio? Ou jogar as pessoas no inferno, ou aniquilar as pessoas, ou expulsar Adão e Eva do paraíso, ou deixar Jesus morrer na cruz, ou várias coisas. E, tipo assim, essa é uma questão bem interessante, assim. E nós vamos tratar com ela com bastante seriedade aqui. Mas, claro, aqui a gente faz uma discussão bem crente, né? Então, vocês já podem entender que eu vou defender que a Bíblia não se contradiz. Mas, esta minha postura não tem a pretensão de convencer as pessoas que acreditam que a Bíblia se contradiz. Porque, como essa discussão é uma discussão que depende do que a pessoa quer acreditar, dos pressupostos dela, como que ela enxerga as coisas de forma mais ampla, se uma pessoa está disposta a descrer e se ela bateu o pé, eu não vou acreditar, eu não creio, eu não concordo, eu não gosto disso, não tem nada que eu vá poder falar para ela para convencer ela. Então, a minha pretensão aqui não é convencer quem não quer acreditar e etc. Mas a minha intenção e a minha pretensão é ajudar algumas pessoas a navegar um pouco esse universo. Mas eu já adianto que esse não é um universo simples e até por isso essa discussão é evitada nas igrejas de uma forma geral. E 99% dos cristãos, sejam eles líderes ou membros das igrejas aí, eles não estão muito bem preparados para lidar com essas complexidades. E com isso, eu não digo que a pessoa tem que ser capaz de convencer quem não quer ser convencido de nada, porque isso não é possível ser feito. Mas o que eu quero dizer é que existem formas mais bem informadas, mais corretas, mais profundas de lidar com isso, do que a forma que a maioria dos cristãos acaba lidando, assim. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que a maioria dos cristãos lida muito mal com essa discussão. E por quê? Porque elas não são ensinadas e porque os seus líderes têm medo de que elas venham a descrer e não trazem as discussões para elas. Então, 99% das respostas cristãs a esses dilemas são respostas bastante superficiais. E que, em geral, não vão assim muito fundo nos problemas. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma postura compreensível por parte dos cristãos. Porque por trás desse problema, existe uma questão assim que é muito delicada, que tem que ver com as percepções que as pessoas têm sobre o bem e o mal, sobre a história humana, a vida, tanto em geral quanto a vida delas em particular. E, tipo assim, se elas estão felizes e satisfeitas com a realidade, com as perspectivas futuras, ou se elas estão confusas, tristes, desesperadas e coisas assim do tipo.
E tudo depende um pouco como que a pessoa experimenta o mal. Porque, por exemplo, assim, vamos dizer que você tenha uma pessoa que veio à existência no mundo e ela tem saúde, dinheiro, beleza, prazer, alegria, marido, mulher, filhos, coisas boas, uma boa comunidade, num lugar mais ou menos ok, ou muito bonito, muito legal. A tendência dessa pessoa respirar conceitos de bondade, de amor, de luz, de paz, de glória, de felicidade, que a vida é boa, ou que Deus é bom, que acaba que essas coisas se confundem, é maior do que uma pessoa que, sei lá, ela tanto pode experimentar sofrimentos e doenças e males e desgraças e tal, quanto mesmo que ela não experimente, ela possa, tipo, ler um livro e ver, pô, que teve guerra, teve morte, teve isso, teve aquilo, teve doença, e não tinha remédio, não tinha isso, tinha aquilo. E a pessoa começa a intuir o mundo e ela vê uma coisa assim negra e horrível e cabulosa e cheia de mentira e corrupção e desgraça e caos e morte e todo mundo se traindo e se matando e desgraça infinita. Uma pessoa que vê as coisas dessa forma, ela vai ter muito mais dificuldade de dizer que, ai, que livro lindo e bom e Deus é bom. Pelo contrário, ela vai ler a própria Bíblia e, nossa, só guerra e morte e desgraça e a cruz. Por exemplo, as percepções que as pessoas têm da cruz é uma coisa muito interessante em relação a isso, né? A cruz é louvada pelos cristãos, assim, como tipo o ápice da demonstração do amor de Deus, e um monte de gente lê a Bíblia e tem pavor de pensar na cruz, né? Como é que Deus deixa o filho dele morrer, a despeito de se o filho dele é ele, ou é igual, ou não é igual. Independentemente das discussões doutrinárias, assim, trinitarianas sobre a cruz, que são discussões complexas, se Deus morreu na cruz, não morreu, aquela discussão toda, independentemente de qualquer coisa, a ideia de que o Filho de Deus morreu na cruz, Deus ficou olhando, ou Deus se agradou daquilo, né? Isaías 53 vai dizer, Deus se agradou, e etc e tal. E tipo assim, e aí, né? Como é que você lida com isso? Você é capaz de ler em Isaías 53 que ao Senhor agradou moê-lo, e você viver em paz com Deus, ou para você não é possível? Então tudo depende, entendeu? Depende da tua cabeça, do teu coração, da tua experiência. Só que assim, uma coisa também é verdade. Às vezes a experiência ruim que você tem na vida não cria tudo aquilo que você pensa. Vamos dizer que, por exemplo, você teve um pai muito ruim. Aí você pinta assim na sua cabeça que todos os pais não prestam, que todos os homens não prestam, que todos os seres humanos não prestam, ou que a vida é uma desgraça completa. Tipo assim, calma, ok, ninguém está minimizando o seu sofrimento com o seu pai, mas a gente está entendendo que você está levando além do que deveria uma experiência ruim para generalizar tudo, e agora o mundo tudo e tudo não presta, até Deus não presta, ou nem existe, ou algo do tipo. Então essa discussão ela é uma discussão muito difícil. Por isso, a galera não gosta muito assim de botar os dedos nas feridas, né? E vamos bater esse papo. E vamos tentar entender esse negócio assim de uma forma menos infantil e vamos brincar de botar os dedos nas feridas e etc. E isso é o que nós vamos fazer daqui para frente. Mas, por exemplo, já podemos dar alguns exemplos assim de que as coisas são complexas e tem algumas coisas bem engraçadas assim. Por exemplo, se você perguntar para a maioria dos cristãos se a Bíblia é contraditória, eles vão dizer não. A maioria dos cristãos. Tem alguns poucos cristãos que dizem sim, a Bíblia tem contradições e blá blá blá. Mas a maioria não vai concordar com essa retórica. Mas, por exemplo, todo o conceito de dispensacionalismo, mais cedo ou mais tarde,
vai incluir contradições, se não em teoria, pelo menos na prática, porque o dispensacionalismo, ele é, inclusive nesse aspecto, uma formalização da contradição, que é a teoria de que Deus lida em cada era da sua relação com a humanidade, com o seu povo, de uma forma diferente, em contextos diferentes, não meramente em questões secundárias, mas em questões centrais. Então, tinha a era da lei e a era da graça. E tipo assim, Deus era de um jeito lá, e agora é de outro jeito aqui. Que tem que ver com todas essas coisas assim de Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E mesmo cristãos não dispensacionalistas, mais cedo ou mais tarde, acabam às vezes defendendo coisas que, mesmo que eles não digam que a Bíblia é contraditória, vão incluir, pelo menos assim, certas impressões de contradição entre o Antigo e o Novo Testamento, e todos esses conceitos assim de, por exemplo, a justificação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Mais cedo ou mais tarde, alguém pode dizer que há uma contradição em relação a essas coisas, né? Por exemplo, né? Vamos abrir a Bíblia. Aqui hoje nós vamos fazer mais uma introdução, então a gente não vai se aprofundar muito nas questões bíblicas. Nós podemos dar exemplos, assim, pelo menos para as coisas ficarem um pouco claras, assim. Tipo, a palavra de Deus, ela vai dizer da justificação pela fé, né? Uma questão assim bem interessante. Vamos dar uma lida aqui em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, a Bíblia diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Aí ele fala várias coisas aqui, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Maravilha! Texto bonito, não vamos entrar um pouco na discussão da teologia do texto. Mas na retórica do texto, vejam que um homem é justificado pela fé e não pelas obras da lei. E aí, por exemplo, você abre a Bíblia lá em Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, e a Bíblia diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé sem obras, por si só está morta. Mas se alguém disser, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Ok, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então Paulo vai dizer claramente que a justificação é pela fé e não pelas obras, e Tiago vai dizer claramente, veja que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé, ou não somente pela fé. E
assim, tipo, eu estou dando um pequeno exemplo aqui de uma discussão gigantesca que existe, né? Na teologia do Novo Testamento, inclusive, se existe um só cristianismo bíblico ou se existem vários cristianismos bíblicos. Por exemplo, que o cristianismo de Paulo, focado nos gentios, era uma doutrina. O de Tiago, focado nos judeus, é uma outra doutrina, e coisas do tipo. E, independentemente de qualquer coisa, por exemplo, mesmo que nós pudéssemos dizer, ok, Paulo é focado em gentio e Tiago em judeu. Então, há contradição entre o cristianismo gentílico e o cristianismo judaico? Há harmonia entre essas duas coisas ou desarmonia? Se o cristianismo judaico estiver correto, o cristianismo de Paulo é uma heresia, e vice-versa. Se o cristianismo de Paulo for correto, o cristianismo de Tiago é uma heresia. E se Tiago e Paulo estão no Novo Testamento, o Novo Testamento é contraditório? E se não for contraditório, como que se pega essas retóricas diametralmente opostas e como que lida com elas? Como que a gente faz? Por isso que a gente diz que existe um dilema doutrinário. Qual é a verdadeira doutrina da justificação? É pela fé somente ou pelas obras e não pela fé somente? E realmente é uma coisa contraditória ou não? E aí você tem uma questão assim bem interessante, que tem que ver assim com uma leitura um pouco mais superficial, focada na retórica, e uma leitura um pouco mais profunda, focada no sentido. E às vezes essas coisas parecem ser contraditórias na superfície, mas se você fizer uma leitura um pouco mais atenta, mais cuidadosa, pode ser que nem seja assim tão contraditório. Podemos até, inclusive, por exemplo, pegar esse exemplo de Paulo e Tiago em algum vídeo futuro e tratar essas questões de forma bem prática, para mostrar para vocês um pouco como é que funciona. Mas o fato é que, sem se aprofundar, você percebe que essas discussões são difíceis. E é por isso que essas discussões são evitadas na maioria dos casos. Porque um dos maiores erros que as pessoas cometem assim na hora de avaliar como que a igreja funciona, ou as igrejas funcionam em geral, é que as pessoas pensam assim que os líderes, os pastores, os estudiosos querem que as pessoas se aprofundem. Mas a verdade é o oposto. A maioria dos líderes não quer que as pessoas se aprofundem. Porque à medida que as pessoas se aprofundam, elas vão percebendo os problemas e elas vão precisando se aprofundar para resolver os problemas e elas começam a se tornar um problema para os líderes da igreja que eles mesmos não conhecem os problemas e nem se aprofundam para resolvê-los. Porque esse é um aspecto interessante assim, a respeito das igrejas assim, em geral. Você pode ser um membro, um líder da igreja a sua vida inteira. E você mal entendeu o básico sobre essas discussões. Você está ali recebendo salário, dinheiro, você é o Edir Macedo, você ganha milhões ou bilhões de reais com a sua igreja. Você nunca pensou em nada disso, você nunca estudou nada disso, você não está nem aí com nada disso. O negócio é fogueira santa de Israel, algo do tipo, entendeu? Ou mesmo que você não for da Igreja Universal do Reino de Deus, isso também pode acontecer no meio adventista, no meio calvinista, no meio arminiano, no meio evangélico, no meio dispensacionalista. Porque o ponto é o seguinte, assim, essas discussões elas são complexas, elas são profundas. E você não consegue obrigar as pessoas a serem profundas. Só quem é profundo nessas discussões é quem quer. Porque quem não quer não se aprofunda, nem consegue. Tem até pessoa que quer e também não consegue porque é burro, porque não tem tempo, porque não tem ferramentas assim para lidar com essas coisas.
Então, esse lado também existe. Mas na maioria dos casos, falta a própria vontade. Porque como essas discussões são todas muito complicadas, a maioria do povo não avança e não se aprofunda. Mas nós vamos voltar a esse tema da contradição no futuro. Por hoje, a gente deixa por aqui. E a gente só está aqui levantando uma lebre, tá? Para daqui a pouquinho a gente conversar um pouco mais. Mas se o tema da contradição já não fosse um problema complicado o suficiente, nós temos mais dois problemas de igual ou maior magnitude. E o próximo problema é o problema da explicação. Por exemplo, vamos dizer assim, ó, tô eu aqui afirmando: Tiago e Paulo não são contraditórios, a despeito da retórica parecer que é. Ok. Então explica. Aí vamos dizer que eu escrevo uma tese de doutorado, um artigo, um livro, faço uma pregação para tentar situar as pessoas em relação a isso e defender a minha tese de que essas coisas não são contraditórias. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar explicar. E aí, as explicações elas vão retomar as discussões que a gente fez aqui na nossa série aqui até aqui. Então tem que pegar o texto original, tem que pegar a crítica textual, tem que pegar a tradução, tem que pegar o contexto, tem que pegar o sentido de cada coisa, em cada contexto, à luz, né, das melhores compreensões disso tudo, para tentar entender, olha, Paulo falou da justificação pela fé usando esses exemplos, nesses contextos, nesses momentos, à luz desses desafios. Olha, Tiago falou de uma justificação pelas obras e não somente pela fé, usando esses exemplos, nesses contextos, com esse sentido. Daqui a pouco, aquilo que parece contraditório já parece menos contraditório. Mas tudo demanda o quê? Uma explicação. E o universo da explicação, ele contém um problema bem complicado, bem interessante. Porque o que acontece assim? Quando a gente começa a falar de explicação, a gente sai do texto e a gente começa a dizer o que o texto não diz. Por exemplo, nenhum texto bíblico diz se Tiago está alfinetando Paulo na sua carta, levando em conta o ensinamento de Paulo em Romanos, por exemplo. Por exemplo, essa explicação, ela poderia nos ajudar a elucidar a discussão. Por exemplo, vamos dizer que Paulo escrevesse a carta aos Romanos e Tiago recebesse uma cópia dessa carta de Paulo. E lá no capítulo 3, Paulo está fazendo a sua argumentação da justificação pela fé somente. E Tiago, em resposta a Paulo, escreve a sua carta dizendo: não. Não é pela fé somente, as obras são importantes, elas concorrem, e ninguém é justificado só pela fé, pelas obras também. Se nós tivéssemos essa informação, nós teríamos certeza que a Bíblia se contradiz. Por quê? Porque nós saberíamos que um escreveu para contradizer o outro. Mas se Tiago dissesse assim: irmãos, eu li Paulo, mas eu não estou respondendo a Paulo aqui, tá? Eu só estou dizendo aqui que tem que levar em conta aqui um outro lado, tal, não sei o quê. Aí, não necessariamente a Bíblia se contradiz. E
no caso, Tiago ficou quieto, né? Ele não falou nada. Se ele leu, se ele não leu, se ele está respondendo, se ele não está respondendo. Então, o que eu estou tentando demonstrar para vocês aqui é o seguinte. A explicação, se Paulo conhecia a carta aos Romanos ou não, e se respondeu a ela ou não, ela pode elucidar o dilema, mas nós não sabemos. Existe uma hipótese de que Tiago estivesse respondendo e contradizendo Paulo. E existe uma hipótese de que Tiago, mesmo conhecendo Romanos, não estivesse respondendo Romanos, ou mesmo nem conhecesse Romanos e simplesmente estivesse escrevendo algo que não é para ser usado para contradizer Romanos, por exemplo. Entendeu? E essas explicações, elas são complicadas, porque todo texto, mais cedo ou mais tarde, ele começa a nos trazer elementos contextuais para tentar explicar, mas as explicações não são explícitas. Então, a explicação do texto, mesmo que você suponha que ele é verdadeiro, por exemplo, mesmo que você supor que Romanos falou a verdade ali, Paulo falou a verdade em Romanos e Tiago falou a verdade na sua carta também. Mesmo que você suponha que tudo aquilo ali é verdade, não é contraditório, não é errado, não é mentira, não é engano, nada do tipo, mesmo assim, as explicações não são garantidas naquilo em que elas não são afirmadas pelo texto. Por exemplo, por que que Deus não permitiu lá em Levítico 11 as pessoas comerem carne de porco? Qual que é o motivo? Qual que é a explicação? Ah, porque se comer carne de porco pode ficar doente. Não, o texto não diz isso. Ah, porque comer carne de porco atrapalha a nossa comunhão com Deus, porque comer carne ou sei lá o quê. O texto não diz isso. O texto não diz o motivo de Deus fazer isso, ele só diz a regra. Ah, os cascos fendidos, que rumina lá, que não sei o quê. O porco não se aplica àquela regra, não pode comer o porco. Tipo assim, a única explicação que é dada, por que não pode comer o porco? Porque ele não entra nas categorias lá dos animais de casco fendido e que rumina, que poderia permitir que você coma ele, tipo boi, ovelha, essas coisas. Como o porco não se enquadra, você não pode comer ele, então ele se torna imundo, ele é imundo. Então, a única explicação que existe é tipo assim, é uma característica física ali, não tem uma explicação de que porque ele tem aquela característica física, então a sua carne é mais suja, ou mais errada, ou mais ruim, ou tem alguma implicação para sua comunhão com Deus, ou qualquer coisa do tipo. O texto não faz essa explicação. Só que na teologia sistemática, em especial, uma das questões assim é o quê? Quando você pega trocentos mil textos sobre o mesmo tema, você começa a tentar conectar uma ideia com a outra e demonstrar como que um texto se relaciona com o outro e não sei o quê. E você começa a explicar. E a sua explicação, ela pode estar plenamente correta, ela pode estar plenamente errada, ou ela pode ser parcialmente correta, parcialmente errada, em diferentes graus e diferentes níveis. E esse também é um outro elemento assim que os cristãos não gostam de admitir. Porque qual que é o problema? Assim? No universo da evangelização, você não pode ficar discutindo essas coisas muito profundas com as pessoas. Porque é tudo muito complicado, muito difícil, e às vezes até os cristãos mesmo nem sabem, ou eles pensam errado, eles deduzem um monte de coisa errada, não sei o quê. Então, se você for evangelizar o povo, você chega assim, irmão, eu vou pregar a Bíblia para você. Daí o cara, tá bom, prega a Bíblia para mim.
aqui em Romanos fala uma coisa, aqui em Tiago fala outra, eu não sei como resolve. Aí o cara diz, ok, é isso a pregação. Não tem como, né? Então, o que é a evangelização em alguma medida? A evangelização, ela é meio que sinônimo de simplificação. Então, a maioria das pessoas, o que elas vão fazer quando elas vão evangelizar a outra pessoa? Vai abrir aqui em Romanos, aqui, viu, que a justificação é pela fé, e você tem que ter fé em Deus. Aí a pessoa, é? Ah tá, eu tenho fé em Deus agora que você me falou. Você está justificado em nome do Senhor Jesus. É só isso. Tá maravilhoso a sua vida com Deus. O cara não vai dizer, não, tem um porém. Tá? Não é só pela fé. Porque Tiago diz não sei o quê, entendeu? E porque, por exemplo, assim, se a pessoa fosse fazer uma evangelização, tipo, com o quadro mais complexo, cada vez mais você tem que tentar explicar, não, é que esse contexto, aquele contexto, porque o grego, porque o hebraico, porque o aramaico, porque a mentalidade, porque a retórica, porque não sei o quê. Trocentas mil coisas assim, vai virando uma outra coisa. E essas explicações, elas muitas vezes partem de algum texto bíblico, mas elas vão além do texto, que é o mesmo problema que toda doutrina tem. Uma das coisas mais curiosas a respeito das doutrinas bíblicas ou das doutrinas cristãs, das igrejas em geral, é que elas partem do texto para afirmar o que está além do texto. Que tem que ver com o dilema último, né? Que também é super complicado, da aplicação. Por exemplo, eu estava falando no dilema da explicação, que as explicações elas podem estar totalmente corretas, totalmente erradas, ou parcialmente corretas e parcialmente erradas, em graus e níveis diferentes. As aplicações são da mesma forma. Por exemplo, quando... Eu já dei esse exemplo várias vezes, né? Mas é até bom a gente usar os mesmos exemplos, que assim as pessoas vão ver nos vídeos e também vão internalizando. Né? Por exemplo, lá em Mateus 5, Jesus fala... Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, já cometeu adultério com ela. O texto nada fala sobre pornografia na internet. Mas é óbvio que tem uma implicação para isso. Porque é um olhar com uma intenção sexual em relação a uma mulher com a qual você não é casado e que é casado com outro cara, ou que sei lá o quê, trocentas coisas. Então, a despeito do texto não dizer, estou falando, dentre outras coisas, de pornografia na internet, tudo bem? Bem, o texto não faz essa aplicação, mas a gente faz. E a gente vai dizer que a Bíblia é contra a pornografia na internet. Mesmo que isso seja uma aplicação do texto, não é assim que está escrito na Bíblia, eu, Bíblia, sou contra a pornografia na internet, www.todaputariadomundo.com, não sei das quantas, entendeu? Se você acessar isso aí, você está pecando. Mas é meio que óbvio que essa aplicação, ela não é polêmica, mas tem aplicações que são polêmicas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então beber café é pecado. Não, calma aí. Por exemplo, a pornografia ela é uma aplicação de plausibilidade 10 numa escala 10. Beber café ser pecado é uma plausibilidade 3 numa escala 10. Não é a mesma coisa. Não é uma coisa assim tão óbvia, entende? Que Mateus 5 se aplica à pornografia é uma coisa óbvia. Que 1 Coríntios 3, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, sei das quantas, se aplica a você não beber café, não é uma plausibilidade inquestionável, entendeu? E aqui a gente deu poucos exemplos aqui, já ficamos aqui quase mais de uma hora aqui falando. Mas o que acontece? Contradição, explicação e aplicação são os verdadeiros dilemas por detrás da hermenêutica, que também tem que ver
com discussões bem complexas, assim, que tem que ver tanto com entender o texto, quanto trazer ele para a nossa vida na prática, né? Porque você, por exemplo, dizer assim, tem um livro muito incrível aqui sobre Deus, aqui, que é de 3.000 anos atrás, você não tem nenhuma aplicação na sua vida. Também não funciona. E também, por exemplo, a Bíblia não é um livro assim que explica todas as coisas. Existem explicações na Bíblia, mas não é tudo que existe na Bíblia que tem explicação. Isso é uma coisa curiosa, a gente até pode, inclusive, dar exemplos em relação a isso. Sei lá, por exemplo, chegamos até o Monte Sinai, que é Horebe, e então Deus falou com Moisés. Às vezes tem essas explicações. O Monte Sinai é Horebe. Ok. Mas às vezes o texto vai dizer, chegamos ao Monte Sinai e Deus falou, não sei o quê. Não tem a explicação que o Monte Sinai é Horebe. Pequenos exemplos aqui. Por exemplo, Jesus falou com a menina, Talita cumi, que quer dizer, menina levanta. Ok. Então ali tem uma expressão em aramaico, Talita cumi, né, ou algo do tipo. E aí ele diz que quer dizer, menina levanta. Então é bem interessante, assim, né? Inclusive algumas pessoas botam o nome das suas filhas aí de Talita. Então é interessante, assim, entendeu? Mas não é todo o texto que diz, olha, X coisa, que é traduzido assim, Y coisa, que é traduzido assim. Então, quando a gente começa a entrar dentro desse universo aqui, que a gente vai começar a entrar agora, a gente basicamente está diante de um estudo gigantesco, complexo, perigoso, que está aberto a polêmicas e discordâncias e que também toca uma questão bem doida, assim, que tem que ver com o conceito de doutrina e de verdade, porque as pessoas, elas gostam de entender que a doutrina da sua igreja é sinônimo de verdade. A verdade sobre Deus é a doutrina da igreja. A verdade sobre o sábado é a doutrina da igreja. A verdade sobre a morte ou a verdade sobre qualquer coisa. A verdade é a doutrina da igreja. Mas todas as doutrinas são polêmicas, complexas. As pessoas não entendem muito bem por que a doutrina é desse jeito ou não daquele outro. E, por exemplo, as questões polêmicas, como que Deus pode ser amor se ele manda matar as crianças, ou se ele afoga as pessoas, se ele joga as pessoas no fogo. É tudo bem louco assim, entendeu? E o nosso propósito daqui para frente não é criar ou fortalecer nenhum tipo de ceticismo. Mas é provocar um pouco vocês para vocês entenderem que a gente precisa ter um olhar um pouco mais adulto, um pouco mais maduro, um pouco mais bem informado sobre estas coisas. Ainda que a gente esteja num campo um pouco perigoso e um pouco complicado. E por que que é assim? Porque mesmo as verdades essenciais da fé são complexas. E há divergência, e há opiniões diferentes e várias coisas. O que se dirá das questões secundárias? Mas, em geral, como que as igrejas funcionam? As pessoas simplificam as discussões essenciais. Não vamos botar essas caraminholas na cabeça do povo, não. Vamos só passar um paninho assim bem superficial. E aí todo mundo acha que a igreja é tipo assim, é aquela fonte da verdade inquestionável. Porque ela simplifica tudo parece fácil de entender. Tipo assim, é uma coisa muito engraçada isso, assim, né? Você, do outro lado que me assiste, você acha que Deus é fácil de entender? Tem várias pessoas que vão dizer que sim, claro, não, é fácil, Deus aqui é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é amor, Ele é justo, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e é muito fácil. Então, inquestionável, lindo, maravilhoso e perfeito. E, mano,
cada coisa dessa é uma discussão infinita. Como assim é Pai, é Filho e é Espírito Santo? E como assim é onisciente? Como assim é onipresente? Como assim é onipotente? Como assim ele é bom? Como assim ele é justo? Como assim ele é amor? Como assim? Porque as pessoas, assim, que elas não têm uma visão simplista e um compromisso religioso, especialmente se ela tiver ceticismo e ateísmo, essas coisas, tudo isso que você acha que é óbvio assim, sobre Deus, para ela é óbvio ao contrário. E as igrejas, elas ficam botando essas coisas na cabeça do povo, assim, tipo, como se for tudo simplesinho, mesmo nessas questões essenciais, assim, né, para querer dizer que as pessoas, para elas não virar ateu, você tem que simplificar e tudo é muito assim, facinho e simplesinho, desde que a pessoa não questione, entendeu? E aí elas começam a trazer essa mesma postura para as coisas secundárias. E aí, a mesma autoridade que diz que Deus é simples, é óbvio, é tranquilo, não é uma coisa polêmica, não, rock, ou música, ou cinema, ou arte, ou não sei o quê, não, também é simples, tranquilo, e é tudo do diabo, e acabou, e sei lá o quê, e sabe essas coisas? E talvez o exemplo do rock ou da música não seja um bom exemplo aqui no caso, porque o meu ponto aqui não é defender nem rock, nem música, nem nada, mas o ponto é assim, o que eu estou tentando demonstrar para vocês é assim, é que Deus é um assunto polêmico. Imagina um assunto como alimentação, ou entretenimento, ou trabalho, ou sexualidade, ou relacionamentos dentro ou fora da igreja, de amizade, ou de namoro, ou de trocentas coisas, ou política, ou economia, ou, sei lá, ideologias em geral, sejam elas políticas, econômicas, religiosas, ou de qualquer tipo de ordem, discussões de filosofia, discussões sociologia, entende? O que eu estou tentando demonstrar para vocês é que, assim, se até as coisas mais essenciais são super polêmicas e pode haver divergência e discussões, e eu estou dizendo aqui discussão num sentido saudável, imagine todo o resto. E por que é importante a gente entender isso? Porque a religião cristã, ela se tornou, em ampla medida, em nome da fé, do amor, de Deus, disso ou daquilo, uma agência de simplificação, emburrecimento, lavagem cerebral e não educação, nem teológica, muito menos nas demais áreas das ciências naturais ou das ciências humanas ou do que quer que seja, para a maioria das pessoas, simplesmente em nome de um projeto que é um projeto assim, que traz muita fama, muito poder, muito dinheiro para os seus líderes e que se alimentam assim da postura mais ignorante, mais mal educada das pessoas. Quanto menos as pessoas entenderem sobre hermenêutica ou sobre as questões de forma mais profunda, mais fácil é controlar, arrancar dinheiro, manipular e conduzir a vida das pessoas. E menos trabalho a igreja vai ter. Porque se você tem que ensinar uma coisa simples, o seu trabalho na escala de 0 a 10 é 1. Se você tem que explicar uma coisa complexa, o trabalho na escala de 1 a 10 é 10. E como a igreja quer lucrar ao máximo e trabalhar ao mínimo, você tem uma estrutura de incentivo dentro das igrejas, onde tudo é feito em nome da autoridade, da fé de Deus, e onde não se explica as próprias questões da autoridade, da fé, ou da falta da autoridade, ou da fé, ou de Deus, ou sei lá do quê, e onde se transfere essa suposta autoridade de simplificar tudo sobre Deus a simplificar tudo sobre a vida. E quem não se submete é o diabo, é o pecado, é a desgraça do mundo, entendeu? E às vezes o não se submeter não é nem só no aspecto assim, de uma rebeldia contra a igreja, não é nem isso. É quem quer explicar as coisas de uma forma mais adulta, mais complexa, mais real, também é um problema.
Porque não é só assim o cético que é um problema. A pessoa que é crente e que ela é bem informada em relação às discussões, ela é um problema ainda maior. Porque o cético, você pode pintar ele como um mundano descrente e essas características não são bem-vindas na igreja. Mas se você tem uma outra pessoa aqui que estuda a Bíblia, não sei das quantas, e que daqui a pouco entende melhor do que o líder da sua igreja, você da Igreja Universal, e eu entendo a Bíblia melhor que o Edir Macedo, você começa assim, acho que talvez o Edir Macedo não está me ensinando uma coisa tão legal quanto esse cara aqui. E daqui a pouco começa a existir uma luta de poder em nome disso aqui, desse entendimento. E muitas vezes essa luta, ela é tão ou mais mundana que a luta para ser eleito presidente da República, ou para ser deputado, ou para gastar o dinheiro público, ou coisa do tipo. E muitas vezes o que acontece é assim, né? É a prosperidade dessa estrutura eclesiástica em nome da ignorância do povo. E o que a gente tenta fazer aqui, o que a gente está tentando aqui fazer nesta série é batalhar um pouco, não na direção do ceticismo, mas de despertar as pessoas em relação a como que as coisas funcionam e tentar demonstrar como que se constroem as doutrinas. E aí nos próximos vídeos daqui para frente a gente vai começar a estudar a Bíblia e ver como que funciona, tanto no mundo ideal, como que deve funcionar, quanto no mundo prático, ou seja, como que a gente pode entender da melhor forma possível a verdade bíblica e como que a gente pode perceber como que a Bíblia é manipulada para ser simplificada para defender heresias ou enganos ou um projeto político e financeiro de poder de lideranças religiosas. Então, temos muita diversão pela frente nos próximos vídeos, mas por hoje é isso. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser.